Bom, boa tarde a todos e a todas. Vou incluir mais uma atividade extracurricular, mestre de cerimônia, tá? Então, vocês não me desculpem aí. Mas é uma alegria estar com vocês. Vocês de casa nos ouvem bem? Fabrício, vocês nos ouvem bem aí? Bom, então tá bom. Então, é uma alegria estar com vocês nesse projeto para a gente tão inspirador e inovador e uma modelagem tão inédita, né? Que é envolver a academia, os órgãos federais e estaduais, a iniciativa privada, em prol da eficiência, da inovação. Então, eu vou chamar aqui rapidamente algumas autoridades para que, enfim, teçam algumas palavras, agradecimentos, críticas, o que, né, precisar. E ato contínuo, eu peço a palavra para os nossos, hoje, protagonistas, o Fabrício e o professor Cabellino, que vão falar, propriamente dito, sobre a parte de especificações técnicas e as contribuições que nós esperamos muito receber de todos da iniciativa privada na consulta que está publicada em aberto e que também vai ser dito logo mais. Então, eu vou começar aqui por uma visita super importante para nós, que é o superintendente da Receita Federal da 7ª Região Fiscal, Claudinei Santos, para falar um pouquinho para a gente. Uma salva de palmas, gente. Vontade, sentado, em pé, como você preferir. Aqui já capta bem, não precisa... Já fazer a fala. É isso. Bom, eu queria aqui agradecer a oportunidade mais uma vez de estar no Estado do Espírito Santo, com uma iniciativa inovadora da Receita Federal em parceria com os demais órgãos. O Espírito Santo sempre acolhedor e sempre empenhado, né, nessas questões que envolvem o comércio exterior. Não é à toa que aqui foi feito o piloto de vários projetos e o piloto do E-Trânsito, desenvolvido com participação de colegas da Receita Federal aqui de Vitória. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho e gratidão de ter toda essa comunidade aduaneira participando desse projeto, né? Então, a gente coloca aí que o monitoramento do trânsito aduaneiro sempre foi um grande desafio para a Receita Federal, e até pelo volume de declarações, de cargas que são movimentadas em trânsito aduaneiro. Só em 2024, como está no ato de chamamento público lá, mais de 430 mil declarações de trânsito concluída, e tendo em vista a escassez de servidores, o que aumenta o nosso desafio. Então, a gente vai atrás do quê? Da tecnologia, do apoio. Então, a gente tem um projeto, mas a gente precisa participar com a iniciativa privada, que vão ser os usuários da ferramenta. Então, a gente tem as especificações técnicas do produto, mas a gente precisava envolver todos os atores. Então, para mim, é motivo de muita gratidão, né? Eu vou trazer minha colinha aqui para citar alguns nomes, né? Mas a gente busca assim, conciliar, né, com esse projeto a agilidade desejada pelos operadores com a segurança necessária ao regime de trânsito. Então, toda vez que a gente fala de controle, de aumento da segurança, na verdade, o foco sempre foi o quê? A fluidez. E com mais informações, com maior controle, a gente consegue intervir cada vez menos no processo, e isso representa a redução de custo e aumento de competitividade do país, competitividade das empresas. Então, isso só é possível com esse engajamento, né, da comunidade aduaneira do Espírito Santo. Então, algumas pessoas eu vou citar nominalmente aqui. Queria agradecer a parceria aí, sempre aí do Sindex, na pessoa do Sidemar, Sindaz, o Wellington, agradecer APRA, Sincades, Idalberto, de todo o setor privado, todas as empresas aqui representadas, que tem uma grande possibilidade de contribuir aqui para o desenvolvimento dessa ferramenta. Um agradecimento especial ao IFES, na pessoa do reitor Jadir Pella e do professor Cabellino, né, que comprou o desafio com a Receita Federal num acordo de cooperação técnica para começar esse estudo, para desenvolver o que nos permitiu chegar até aqui, para abrir essa consulta pública para desenvolver. Tenho que registrar aqui meus agradecimentos sinceros aqui ao governo do Estado do Espírito Santo, na pessoa do governador Renato Casagrande, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico
e Secretaria de Inovação e Tecnologia, né, pela parceria no desenvolvimento de soluções em prol da sociedade, tanto capixaba quanto brasileira. Então, aqui fica meu agradecimento aí, que a gente possa ter sucesso e, mais uma vez, o Espírito Santo aí, contribuindo por uma iniciativa inovadora que vai ajudar todo o país para a melhoria do controle e para a fluidez do comércio internacional. Muito obrigado. Obrigada, superintendente. É uma alegria ouvir suas palavras e nos motiva a sempre pensar fora da caixa, de forma disruptiva, conectando todos os atores. Essa, como outras iniciativas, nós já tivemos. Espero que venha mais por aí, viu? A gente vai dar mais trabalho ao time de vocês e é sempre o nosso objetivo. Eu queria falar um pouquinho para representar o Sincades e a FEComércio, o nosso colaborador César. Vou pegar a posição de honra aqui do Claudinei. Boa tarde a todos. Eu sou César Pinto, estou como superintendente lá no Sincades e também sou diretor de Relações Institucionais da Federação do Comércio. Para nós aqui, representando o presidente Dalberto, que mandou um abraço a todos, queria aqui dar um abraço no Claudinei, obrigado pela presença, nossa delegada Adriana, nosso delegado adjunto Lobo, Cidemar, anfitrião dessa casa, prazer estar aqui, meu amigo Teixeira, do Tascares, Cabelino, sem cabelo, mas que efetivamente pensa muito, pensa mais do que nós, meu amigo Wellington, estamos juntos aqui. Assim, é um prazer para nós do setor atacadista distribuidor estar presente nesse processo, fomos convidados pelo Sindiex a estar participando. Sabemos que a atividade econômica do Espírito Santo está focada não só no setor de comércio exterior, mas também no comércio atacadista distribuidor, que é a atividade pós-atividade de comércio exterior. Então, nós estamos falando de uma atividade econômica do Espírito Santo. E o projeto E-Trânsito ele vem para realmente facilitar, para poder corroborar, para aumentar, para poder mitigar todo um processo, para que se torne isso muito mais prático, a cadeia do comércio exterior, passando pela distribuição e chegando às mercadorias diretamente do nosso consumidor final a nível Brasil. Então, assim, tudo aquilo que vem para facilitar, vem para poder colocar em voga o bom andamento do processo, vai ser sempre bem-vindo pelos Sincades, vai ser sempre bem-vindo pela Federação do Comércio, e reitero que participações para progressão desses e de outras situações que possam vir no tocante a facilitar esse comércio, estaremos sempre à disposição. Reitero o abraço do presidente Dalberto, reitero o agradecimento do convite de estar presente e agradeço muito e estaremos sempre à disposição. Um abraço a todos. Obrigada, César, pelas palavras. Sempre também pioneiro em todos os quesitos que envolvem segurança. Se a gente fala em redução de eficiência, em redução de custo ao Brasil, né, que na ponta é isso, eu tenho o apoio do Sincades e da FEComércio sempre é presente. Muito obrigada. Queria convidar para também tecer algumas palavras o presidente do Sindais, o Wellington. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez, Cidemar, pela presença aqui, certo? Está juntamente com as autoridades. Só falar um pouquinho mais alto para não saber. A todos aqui presentes. Eu endosso as palavras do nosso superintendente, nosso amigo ali, César. O E-Trânsito ele vem para facilitar, lógico, e também gera segurança, agilidade e redução de custo, de um modo geral, no transporte das nossas cargas. Nós, despachantes aduaneiros, estamos muito felizes e entusiasmados com esse projeto. E não preciso nem falar que vai dar certo, já deu certo. Muito obrigado. Obrigada, Wellington. Os despachantes serão essenciais nesse processo, principalmente de implementação, né, de convencimento, enfim, aos operadores, mostrando a segurança e a boa utilidade dessa ferramenta. Então, a gente conta muito com vocês, viu? Também quero convidar aqui o Felipe, presidente da APA, para falar um pouquinho para a gente. Obrigada, Felipe. Obrigado, boa tarde. Eu acho que esse projeto, quando a gente foi convidado, né, Paulo, a embarcar, a gente nem pensava muito nessa frase que está em moda hoje em dia, que definitivamente é um projeto ganha-ganha, né?
é muito em moda hoje em dia. Definitivamente é um projeto que vai trazer um benefício para todo mundo na cadeia logística, né? Então a gente está super empolgado. Hoje a APRA ela tem 12 representantes e quando a gente olha muito que a nossa logística no estado, eu diria que o benefício é grande, mas é muito maior para quem não está presente no Espírito Santo, que não está dentro da 7ª regional, junto com o time da delegada. Definitivamente a gente tem uma logística e uma alfândega muito eficiente no Espírito Santo, mas isso não replica em todos os estados, em todos os operadores ao longo do Brasil. Então, quando a gente dividiu esse projeto dentro da APRA, está numa euforia. Esta é a melhor palavra para definir. Está todo mundo extremamente empolgado e a cada reunião nossa, nós somos questionados e perguntados como que está, como é que está o andamento do projeto. Então, é um projeto que está com muita ansiedade de todos os players envolvidos no comércio exterior do Brasil. Então, sucesso para a gente. Vamos para as próximas etapas. Obrigada, Felipe. Nós todos estamos ansiosos positivamente por essa fase piloto e já pela fase de homologação e implementação. Quero registrar a presença do nosso presidente do Transcades. Mais do que nunca, nós precisaremos muito de vocês, os nossos caminhoneiros, né? Nós precisaremos ali fazer toda uma parte de treinamento, mas o time aqui da Receita e do IFES estão fazendo algo bem intuitivo para ser bem de fácil implementação e agradeço a presença do senhor aqui, viu? E para finalizar, queria convidar o anfitrião da casa, o nosso presidente, Sidemar. Muito rapidamente, primeiro agradecer a todos os participantes dessa audiência, agradecer a todos os presentes aqui. Gostaria de não repetir, tá, Claudinei, mas eu preciso fazer isso. Eu tenho que agradecer e nominar. Quando a gente começou com a ideia do e-trânsito, que não era o e-trânsito, mas foi no momento em que acontecia a pandemia, e teve aí um momento de muitos contêineres represados nos portos, nas estações aduaneiras, para seguir o seu trânsito. E aí surgiu essa ideia, e a Secretaria de Fazenda, de Desenvolvimento, é aqui do lado, era só atravessar a rua. E nós fizemos uma reunião de diretoria, e na reunião nós falamos, então nós temos que ir até a Secretaria de Desenvolvimento, com eles nos ajudando para que a gente vá até a Receita Federal, a aduana, para que a gente consiga levar essa ideia. E assim foi feito. O governo do Estado, quero aqui parabenizar o governador Renato Casagrande, em nome da Raquel, que rapidamente comprou o projeto e assim marcamos a reunião com o delegado que lá estava, o Fabrício, que também gostaria de nominar e dizer, Fabrício, para você, para nós, foi realmente assim, muito importante a acolhida que você nos deu no momento, entendeu do processo que nós estávamos passando e comprou também a ideia. E aí nasce toda uma trajetória, nós estamos falando logo um ano depois da pandemia ou dentro da pandemia, não lembro? Acho que 2021. Nós estamos hoje aqui falando já de um projeto em teste, um projeto já realizado. Então, Claudinei, quero muito assim agradecer a 7ª Região, agradecer a figura da delegada Adriana, que também, em momento algum, deixou isso de ser pautado. Em todos os momentos nós precisamos de apoio. Tivemos aí, não vou ficar aqui buscando o passado, nós tivemos problemas no meio do caminho, mas graças a Deus teve aí o freio de arrumação, alinhamento, e também não podemos deixar de agradecer o professor Cabelino pela rápida também, pelo entendimento do Instituto em rapidamente entender o projeto, e aí nasce, né? Deixa eu só, através da Adriana, quero cumprimentar todos os auditores aqui que aqui estão, o meu amigo Douglas, Flávio, o Lobo, tem mais aí, o Leonardo. Então, assim, o Fabrício eu já falei lá, né? Então, assim,
A gente fica falando nome e depois não fala todos, aí erra, né? A gente passa por mal educado. E, então, professor Cabellino, dizer para o senhor assim, que o senhor foi muito também pronto para colocar à disposição ao Instituto no momento que nós sabíamos que quem tinha que fazer o fonte não poderia ser uma iniciativa privada para escrever o que hoje o Instituto fez. E dali nasceu o orçamento do projeto, e aí nós fizemos o trabalho de buscar os parceiros, que veio a APRA, que veio o Sindais, que veio o Sincades, inclusive agradecer em nome do Hidalberto e do César, que também prontamente atendeu. Na época, quem era presidente da APRA era o Paulo, que prontamente também atendeu. Felipe, muito obrigado. Agradecer o Sindais na pessoa do Wellington, e as sedes aqui representadas pela Raquel, que também fez todo um trabalho para poder arrumar o custeio do projeto. Posto tudo isso, o que nós temos hoje? Nós temos um projeto, como o próprio Felipe falou aqui, né, que é um ganha-ganha. Eu vou além do ganha-ganha. Nós temos um projeto que não só dá o ganha-ganha, como a gente cria dentro da Receita, que é uma das coisas que mais eu ouço e também multiplico isso, que é conformidade. E através desse sistema a gente vai ter uma garantia de conformidade, porque nós temos 2 elementos de segurança que vai passar a ser eletrônico, tanto na abertura do trânsito quanto no fechamento do trânsito. Nós não vamos ter mais o elemento segurança humano, nem na abertura e nem no seu encerramento. Isso vai passar a ser automático, vai passar a ser através de um instrumento eletrônico que vai dar segurança tanto para a Receita, né, na aduana, quanto para o usuário, tanto quanto para o operador. Então, nós vamos ter aí um elemento seguro, um elemento que está sendo testado e que vai dar para a sociedade, né, a ansiedade que o próprio Felipe falou, que todo mundo está esperando isso, e a gente tem certeza que, através desse time que está fazendo acontecer, a gente vai rodar isso rapidamente. Então, assim, para encerrar, dizer o seguinte, nós estamos no caminho certo, nós estamos com uma ferramenta que nasce aqui, que é do Espírito Santo, que é do governo, que é da Receita Federal, e que os usuários vão poder fazer usos para ter sua produtividade no maior patamar possível em termos de agilidade na transferência de cargas. Então, parabéns a todos e vamos à frente. Bom, obrigada a todos, e aqui fica um registro, então, de todas as autoridades e todos os parceiros presentes. Então, o que é esse evento, né? Nós temos uma consulta pública em andamento, e aí eu fiz diversos ajustes na hora de formatar a programação, porque, assim, uma licitação, uma concorrência, não é nada disso, o Fabrício vai explanar, mas o que então é essa consulta pública? Como é uma modelagem de negócio inovadora, nós temos toda a parte de software e hardware sendo desenvolvido pelo time do IFES, e aqui eu quero fazer um registro ultra mega especial, o time da Serpro, que está em peso aqui, muito dedicado, então muito obrigada a todos da Serpro. E aí todo o desenvolvimento desse hardware, a gente espera que a própria iniciativa privada adote esse produto e no futuro venha produzi-lo, inclusive, com as devidas homologações da Receita Federal. Então, essa consulta, né, ela tem um caráter bem técnico, que vai ser realizado agora pelo Fabrício e pelo professor, com o objetivo de ouvir contribuições do setor privado, em específico para o desenvolvimento e aprimoramento desse hardware, para que ele seja, como bem dito aqui por diversos, o mais eficiente possível, para que todos da cadeia ganhem. Então, passando agora a palavra para você, Fabrício, para que, enfim, explique um pouco melhor para a gente do que vem a ser essa consulta. Te agradeço desde já, viu? Oi, Raquel. Obrigado. Te ouvimos bem. Ok, obrigado, Raquel. Obrigado a todos aí, cumprimentar todo mundo aí do remoto. Infelizmente, eu não posso estar aí presencial. Não posso deixar de começar essa minha oportunidade de fala agradecendo a confiança que a Receita Federal foi merecedora por parte não só do governo do Estado, mas também da própria comunidade, quando essa proposta de se desenvolver uma solução para deixar o processo logístico mais fluido foi acolhida. Tá? A gente tem alguns convidados hoje que não conhecem tanto da história do projeto, então acho que convém
situá-los, né, como que nós chegamos aqui, em poucas palavras, para que depois a gente possa, então, mergulhar um pouquinho mais na questão técnica, e aí o professor vai fazer uso da palavra, vai poder explanar para todos. Como o próprio Cidemar comentou agora há pouco, isso partiu de uma demanda da sociedade, que enfrentava dificuldades, né, com relação à remoção de cargas, e a Receita Federal também sempre teve uma preocupação em aprimorar os seus controles, especialmente com relação ao trânsito aduaneiro. Então, lá atrás, esse projeto ele começou com uma ação voltada a, como o Felipe bem colocou, a uma ação conjunta para melhorar digamos assim, a condição de operação de todos, seja com relação à possibilidade de Receita Federal ter um controle melhor, em troca desse controle melhor, um processo logístico, digamos assim, com maior governança por parte do próprio operador, na medida em que ele passaria, ou passará, vamos colocar dessa forma, passará a não depender exclusivamente da atuação de um servidor de forma presencial. Então, é possível hoje a gente utilizar ferramentas de tecnologia para automatizar uma série de controles e, eventualmente, a gente atuar presencialmente naqueles casos em que realmente houver necessidade. Então, é importante fazer esse primeiro panorama, até para situá-los com relação à participação de todos, né? Esse projeto ele contempla a participação do governo do Estado, do governo federal, entidades de classe, do setor envolvido no comércio exterior e academia, todos voltados à construção de uma solução que melhore o fluxo, os processos de trabalho de todos, né? Não tem como deixar de observar também que esse projeto ele começou visando exclusivamente o trânsito, não deixou de ter esse foco, mas hoje a gente enxerga ele muito pronto, vamos dizer assim, ou apto a ser utilizado em um momento de prospecção, de agregação de novas tecnologias para o controle do processo do comércio exterior como um todo. E aí, a solução da qual nós estamos falando hoje, ela oferece uma capacidade não apenas de acompanhar uma operação de trânsito, simplificar uma operação, deixar o operador com mais autonomia no momento em que o veículo vai deixar um determinado recinto em direção a outro, coisas do gênero. Ele oferece a possibilidade de nós enxergarmos toda a camada do mundo físico do que acontece na operação logística. E isso descortina uma série de possibilidades que, uma vez agregadas com processos mais modernos, utilizando novas tecnologias, e nós temos novos processos de controle do comércio exterior, muito menos intrusivos, que causem muito menos distorção no processo logístico, que é o que nós enxergamos hoje. Não é raro a gente se deparar com situações em que o fluxo logístico ele é alterado para mitigar riscos do controle aduaneiro que precisa ser exercido. Na medida em que nós tivermos novas tecnologias, em que a gente consiga exercer o controle aduaneiro com menos intromissão na atividade econômica, essas distorções no fluxo tendem a diminuir ou a acabar, e consequência direta disso é redução de custos, maior previsibilidade para os operadores. Então, começando a partir do trânsito, hoje já se vislumbra esse impacto, e não posso adiantar, enfim, nós temos outras searas, né, que essa comunhão, vamos dizer assim, desse projeto que está sendo tocado aqui, já está sendo considerada como um dos pilares desse novo modelo, vamos chamar assim, de controle do comércio exterior. Importante registrar, as pessoas às vezes não têm ideia dos números, né? Nós estamos aí completando praticamente 4 anos e meio de trabalho, enfrentando toda a sorte de dificuldade de captação de recurso, atender a questão de burocracia, de registro, formalização, dessa interlocução com a academia, com o setor privado. Realmente, inovar no Brasil já não é fácil, com a atuação do serviço público, então, é um desafio maior ainda, mas essa sinergia da atuação de todos, está aí o César, que sempre nos ajudou muito nas tramitações
junto lá ao Conselho do Funsitec, Sidemar, enfim, o próprio Felipe, a turma da APRA, sobrou até para o Wellington lá, né, Wellington, lá do Sindicato dos Despachantes, que também embarcou, para que a gente pudesse viabilizar o custeio dessa operação. Então, só para vocês terem uma ideia, entre bolsas de pesquisa, recursos para a produção dos protótipos e destinação de recursos ou de materiais que a Receita Federal fez, nós temos hoje aproximadamente R$1,5 milhão alocados nessa iniciativa. Desse valor, praticamente entre bolsas e material, arredondando R$500 mil, e o restante em materiais que foram apreendidos em operações de combate a contrabando, e esse material está sendo utilizado agora para entregar uma solução em prol de toda a sociedade. Então, muito mais do que um leilão de um bem, a gente acredita que a utilização na construção de soluções como essa dão até uma destinação mais nobre para esse material, anteriormente fruto, né, de um ilícito, e agora está sendo utilizado para a gente alavancar, aumentar, digamos assim, o patamar do serviço prestado à sociedade. O que a gente está fazendo aqui hoje? Bom, nós estamos no meio, exatamente, de uma operação piloto. Os dispositivos de rastreamento, eles estão sendo utilizados em remoções, em movimentações de veículos que estão circulando entre Vitória, Campinas, Santos e Belo Horizonte. Nesse circuito, esse dispositivo está sendo utilizado com a colaboração de parceiros que foram capturados, né, pelo próprio Sindiex, para que a gente pudesse fazer testes de campo, de funcionamento, de atendimento do dispositivo aos nossos requisitos de funcionamento. Comportamento em áreas de sombra, duração de bateria, consistência do sinal e por aí vai, para que a gente tenha uma plataforma de monitoramento e um dispositivo propriamente dito, estáveis, de forma que a gente tenha, então, tranquilidade de avançar nesse trabalho de construção de uma solução já para disponibilização em produção já no ano que vem. Para isso, o SERPRO está aqui conosco, o SERPRO embarcou nesse projeto na metade do ano. Até então, eram mais estudos e prospecções, definições de fluxos entre a equipe de desenvolvimento do IFES e o time da Receita Federal. E a partir do segundo semestre desse ano, então, o SERPRO embarca, está em vias, nos próximos meses, aí esperamos até o final de outubro, já termos uma definição, uma modelagem de como essa solução será internalizada pela Receita Federal, como será, digamos assim, projetado esse seu desenvolvimento e quando a gente, então, lá para outubro, a gente já vai ter mais uma ideia de quando essa solução poderá entrar em produção. E aí, quando se fala em produção, é importante situá-los com relação ao modelo de negócio que está sendo pensado ou será adotado, né, para essa solução. E tem tudo a ver com o momento da nossa conversa de hoje. O modelo de negócio pensado, ele parte da utilização de um dispositivo de rastreamento, que não é só rastreamento de geolocalização, ele tem, alguns já estão, outros estão em projeto para serem embarcados, alguns sensores para o acompanhamento daquela unidade de carga ou daquele veículo, daquele baú de carga, durante uma operação de trânsito aduaneiro. O que eu quero dizer com acompanhamento? Não só o georreferenciamento, mas também sensoriamento, utilizando giroscópio, acelerômetros, que são sensores que nos dão condição de identificar, por exemplo, se uma unidade de carga foi içada, saiu de um caminhão, foi para o outro, se a porta de um determinado baú ou de um determinado contêiner foi aberta, de tal maneira que a administração tributária, no caso a alfândega, possa acompanhar o que está acontecendo com aquela unidade de carga em tempo real. Para que isso? Para que, a partir das informações colhidas de todas essas operações, se possa definir qual é o perfil esperado em cada uma dessas operações de trânsito, ou nessas rotas, enfim, nesses trajetos, e, a partir daí, identificar desvios e, assim, atuar nos desvios e deixar o restante da cadeia trabalhando da forma mais
livre possível, vamos dizer assim, ou seja, deixar o operador tratar das suas operações, na medida em que ele aplique o dispositivo, converse com a administração tributária, notifique, enfim, comunique à administração tributária que ele está fazendo uma operação sujeita a controle aduaneiro, ele tem total governança do momento em que o veículo vai deixar o recinto, vai seguir o caminho, coisas que já estão sendo pensadas, por exemplo, de se repensar o conceito de nós trabalharmos com rotas. Hoje é possível, nós já temos soluções tecnológicas que nos permitem acompanhar o que está acontecendo em tempo real com relação a congestionamentos, por exemplo, e aí não haveria problema nenhum em um veículo tomar um caminho alternativo, uma vez que você está acompanhando o que está acontecendo com aquela unidade de carga, com aquele caminhão, enfim, independente do trajeto por onde passa. Então, são possibilidades que a tecnologia hoje nos oferece, e a Receita Federal está trabalhando fortemente para que a gente absorva essas possibilidades e simplifique cada vez mais a vida do operador. O que se pensa com relação a esse dispositivo? Um dispositivo reaproveitável, de propriedade do operador, no qual seja embarcado um firmware, que é o programinha que roda lá no dispositivo, homologado pela Receita Federal. Então, nós teríamos, primeiro, a homologação do próprio dispositivo, a inserção nele ou o carregamento nele digamos, de um programa, de um firmware produzido pelo SERPRO, homologado pela Receita Federal, e a partir daí esse dispositivo ele se torna apto a dialogar com uma plataforma de monitoramento da Receita Federal, e desse ponto em diante esse dispositivo ele fica apto a se prestar ao acompanhamento dessas movimentações de carga. Por que se pensar num dispositivo de propriedade do operador? Porque é um dispositivo que pode ser reaproveitado N vezes, inúmeras vezes. Ele foi todo pensado para ser o mais robusto possível, com um custo estimado hoje em torno de 250 a 300 dólares, com uma vida útil estimada também em torno de 5 anos. Esse modelo de negócio pensado, ele teve como parâmetro, como requisito, o menor custo possível para o operador, para que ele possa utilizá-lo e diluir esse custo nas centenas de operações de remoção de carga que ele fizer durante a vida útil do aparelho, totalmente sob governança do operador, a aplicação e a remoção, claro, sob a supervisão remota, eventualmente presencial, por parte tanto da Receita Federal, como, eventualmente, pelos próprios administradores dos recintos alfandegados. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Ouvindo a sociedade se os requisitos que nós estamos pensando para esse dispositivo estão aderentes às práticas utilizadas por fabricantes de dispositivos semelhantes, que usam a mesma tecnologia, mas que hoje têm propósitos distintos, muito mais focados no controle patrimonial da carga, controle de segurança dos veículos, comportamento de motorista, se o motorista está com sonos, tá? Ou seja, é a mesma tecnologia que é utilizada para outras finalidades. E como a intenção da Receita Federal é especificar um dispositivo com o menor custo possível para o operador, mas que dê a segurança e atenda os requisitos que nós precisamos que o dispositivo atenda, nada mais natural do que ouvir a sociedade, apresentar para a sociedade o que a Receita Federal está pensando, que não é invenção nossa, isso é parâmetro, isso é resultado de coleta e compilação de parâmetros fornecidos pela própria escola, pelo IFES, pela Escola Técnica, parâmetros divulgados pela própria Organização Mundial das Aduanas, mas precisamos ouvir a sociedade, porque, afinal de contas, a sociedade é que vai comprar ou não a ideia de ter uma solução que dê autonomia para os operadores fazerem a movimentação de carga sob controle da Receita Federal, sem a necessidade da intervenção presencial massiva, como é hoje, de servidores, né? Enfim, essa é a ideia, né, de trazer para vocês o contexto onde nós estamos hoje. Eu vou colocar no chat aqui, eu tinha deixado já preparado, o endereço. Essa consulta pública, ela é chamada de tomada
de subsídio para o que se chamou de lacre eletrônico. Quem acessa, por favor, o pessoal que está remoto, se tiver alguma dificuldade de acessar o chat, por favor, levante a mão, informe. O endereço está ali. A possibilidade de qualquer um dos senhores acessar. É Manaus. Tem mais alguém, Manaus? Eu acho que está. Pós-Iguaçu. Oi. Supressão, eventualmente, de... Não, voltei, né? Supressão de eventual solução ou requisito que possa impactar de forma severa no custo, na própria funcionalidade do aparelho, para que a gente tenha um dispositivo o mais aderente possível com as práticas já adotadas internacionalmente, mas que atenda à necessidade da aduana brasileira e também dos operadores. Notem que, por exemplo, nós temos um desafio que não está tão distante, está bem próximo, que é encontrar soluções de melhoria nos processos de cruze de fronteira terrestre para a implementação da rota bioceânica. Nós temos 3 cruzes de fronteira na rota do Chile até o Brasil, e se nós adotarmos o mesmo modelo que nós temos hoje, a chance de nós não conseguirmos entregar um ganho que justifique a não utilização do transporte marítimo, fazendo o cruze pelo Cabo Horn, a rota bioceânica não se sustenta. Então, esse tipo de dispositivo e estratégias de utilização dessa e de outras tecnologias é que vão possibilitar simplificar a vida dos operadores sem abrir mão do controle que a aduana precisa exercer. Então, não vou me alongar mais. Essa é a ideia, é apresentar para os senhores que especificações são essas. Essa participação, como eu falei, pode ser, no caso com relação às sugestões, pode ser feita através do link que eu coloquei no chat. É um ambiente do governo federal justamente para esse tipo de iniciativa. Todas as sugestões e os questionamentos serão muito bem-vindos para que a gente consiga entregar o quanto antes um dispositivo o mais aderente possível às normas e práticas de construção e que atenda às nossas necessidades. Raquel, passo para você. Obrigado a atenção de todos, para que o Cabelino possa, então, dar alguns detalhes. Lembrando, a consulta pública ela está no ar até o dia 30 de setembro desse ano, e esperamos que, enfim, que todos que tenham comentários ou sugestões, por favor, serão muito, muito bem recebidos pela equipe de desenvolvimento. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Fabrício, pela exposição, sempre muito clara e objetiva. E eu vou dar a palavra direto e reto para o professor Cabelino, para que apresente de forma mais prática e técnica as características e o que a gente espera aí receber da comunidade. Obrigada, professor, mais uma vez, pela dedicação e pelo empenho. A palavra é sua. Boa tarde. Professor, vou te pedir só para o senhor ficar mais próximo ali, porque ele capta, e aqui você vai poder mudar a sua posição. Ah, sim. Rolagem. Fica sentado. Tá, vou deixar eu passo aqui. Bom, fiquei com a maior responsabilidade, né? Boa tarde. Obrigado, Fabrício, pelas palavras, né? Queria agradecer a todos vocês aqui presentes, né? Os parceiros do CERPRO aí que estão online, né? Que nos apoiam desde do meio do ano aí na iniciativa, né? Entraram no nosso barco aí. Tem toda uma equipe que vai poder dar suporte às respostas, né? Questionamentos, dúvidas, sugestões que estão aí, poderão ser postadas no link que o Fabrício colocou à disposição no chat, né? E eu vou aqui, né, falar algumas características técnicas do dispositivo que nós desenvolvemos aí até o momento, né?
é um dispositivo que está em constante melhoria. Cada viagem que ele faz, a gente percebe alguma coisa que pode ser melhorada, discute, leva para a equipe técnica do IFES, né? E também discutimos com a equipe do CERPRO, que está nos acompanhando, discutimos com parceiros próximos, com a Receita Federal, enfim. Então, tudo que está acontecendo hoje nesse projeto, né, ele é de responsabilidade de várias mãos, inclusive de vocês que estão aqui, né? Não é porque a instituição teve a honra, né, de participar, de aceitar esse desafio, mas todos vocês, né, não é só aportar o recurso, vocês são a essência disso tudo. A Receita Federal, se não tivesse essa iniciativa brilhante lá atrás, vocês não tivessem tido a demanda de buscar a Receita Federal para executar toda essa iniciativa, nada disso, a gente não estaria aqui hoje, né? Então, não é só a mão do Instituto Federal do Espírito Santo aqui, representado por mim, né, a minha equipe do IFES, são todos vocês. Então, por favor, quando eu estiver representando o nosso projeto, todos vocês sintam-se representados pela iniciativa, todos. Desde o motorista que saiu ontem lá do GDL, passou no Rio, está indo para Santos, que é o cara que transporta o dispositivo, que hoje, inclusive, mandou lá uma imagem lá do dispositivo lá atrás do caminhão que a gente solicitou, né? Então, é todo mundo, é uma cadeia produtiva isso aqui. É como foi dito pelo Sidemar, ganha-ganha, pelo colega aqui, certo? Não é só o Instituto Federal, nunca foi, tá? Nós somos parte do projeto e vocês também são parceiros do projeto. E agora, escutando aí a sociedade, né, por meio da consulta pública, o governo do Estado, representado aqui pela Raquel, né, a Secretaria de Tecnologia, todo mundo. Então, eu vou falar aqui hoje dos requisitos que nós identificamos para o dispositivo, que nós produzimos o protótipo que está sendo utilizado aí em alguns trânsitos já, né, nessa rota aí que o Fabrício reportou, e ao final aí, né, vocês podem fazer questionamentos, subir para a plataforma depois, fiquem à vontade. Tudo bem? Cabelino? Oi. Oi, desculpa te interromper, mas tem um aspecto que o Douglas até me chamou a atenção aqui na conversa de bastidor, que é importante que fique claro, né, para quem está acompanhando a nossa conversa. Essa coleta de contribuições não digamos assim, para a Receita Federal fabricar os dispositivos, tampouco a escola técnica, tampouco o CERN. O modelo de negócio prevê a publicação dessa especificação do dispositivo a ser fabricado por qualquer particular que assim o deseje, tá? Que queira aproveitar essa oportunidade e fazer dessa oportunidade também uma oportunidade de negócio, né? Para o fornecimento desse dispositivo para os operadores. E já adianto também a todos que, apesar de ter iniciado, e esse escopo será alcançado, será coberto, que é atender a necessidade nas operações de trânsito aduaneiro, a Receita Federal enxerga uma possibilidade de uso massivo dessa tecnologia, não só nos modais rodoviários, mas também já há no radar explorações de aplicação desses dispositivos também no acompanhamento nos modais marítimo e o mais desafiante de todos, o aéreo, de tal maneira que as contribuições que a gente espera aqui é para que esse ato da Receita Federal, que será publicado até o final do ano, possa estar o mais aderente possível com aquilo que se espera que os fabricantes que já produzem esse equipamento possam atender às necessidades da Receita Federal. Ou seja, o que se espera com a contribuição de todos é especificar um aparelho, um dispositivo que venha a ser fabricado pelo particular que tiver interesse, o industrial que tiver interesse, e que seja compatível com as necessidades da alfândega. É só para deixar claro, acho que a observação do Douglas foi bem pertinente, porque pode eventualmente ser entendido que se está pensando em ouvir a sociedade para que a Receita Federal ou eventualmente o CERPRO comecem a fabricar esse dispositivo. E não, o modelo de negócio não está pensado dessa forma. A fabricação
se espera que seja feita por particulares, mas, é claro, atendendo os requisitos que nós estamos buscar construir da forma mais ampla e mais factível possível, ouvindo a sociedade. Obrigado, Cabelino. Obrigado, Fabrício, pelo esclarecimento, né? Aproveitando, não quero atrapalhar no meio, Prazer Teixeira, sou da Federação de Transportes e do Transcargas. A gente já utiliza várias empresas de rastreamento, gerenciamento de risco, né? Que vem muito a calhar com o que vocês estão propondo aí, só que com muito mais dados e precisão. Vamos falar assim. Isso vai funcionar para containers e para baús, de caminhões também? Sim. E para baús? Sim. Um único aparelho? Ou É o mesmo dispositivo. Importações distintas. Um único um dispositivo para uma unidade de carga. Se o senhor está transportando 2 containers, tem que ter 2 dispositivos. Mas para cada container. Baú normal. O baú normal, pequeno, médio, grande, sim, um dispositivo para o caminhão. Tem 2. Se tiver mais portas, um elemento em cada. cada. Por portas. Por portas. São por portas. Isso, né, para garantir. Ou seja, onde tem hoje o lacre físico da Receita Federal. Vai acompanhar o lacre no equipamento que for. Isso aí. A quantidade de portas de bola. Isso aí, exatamente. Inclusive, o dispositivo ele foi inicialmente pensado para ser aplicado em containers, né? E Não, recentemente... Não, sim. Inclusive, no momento que nós tivemos aí com o time de São Paulo, né, e Santos, foi identificado que o transporte que importava aqui, o Sindiex, os transportadores, era o baú. E aí, então, ele tem sido usado em baú, inclusive. Perfeito. Temos testado os dispositivos já em alguns trânsitos e em caminhão-baú. O Sider é um caminhão diferenciado, né? Por causa da estrutura lateral dele, né? Que se abre e tal, tem todo um fechamento ali desse dispositivo. Então, esse aí está na lista de atividades futuras aí do projeto. Tem como. Tem todo um procedimento bem peculiar ali daquele veículo. Os candidatos a produzir, acredito que são esses que estão no mercado hoje, né? Já produzindo esse tipo de rastreadores. Nós temos a isca, que já é tradicional, a isca que vai por... Aí. Por isso que tem que vir já para somar conosco, né? Posso só claro, né, essa oportunidade? Por que a Receita Federal preferiu partir para um desenvolvimento próprio ali de uma solução personalizada? E por que ela não pegou um produto de prateleira e adotou, né? Eu acho que também é importante para os eventuais interessados que estão nos acompanhando, que podem participar e aderir a esse modelo de negócios. Existem certas características que a gente não encontrou no mercado. O professor Cabelino vai falar logo mais, mas gostaria de frisar aqui, né? A questão da laçada diferenciada. A gente procurou no mercado e não achou nenhum paralelo. Quero só exemplificar que a maioria das laçadas existentes são metálicas e com um eventual jumper, que é um curto entre as duas pontas e cortar no meio, seria possível enganar o sistema, né? Existem no mercado algumas técnicas para evitar esse rompimento de lacrada, como questões restritivas, capacitivas, indutivas ali, mas enfim. Mas o professor vai explicar que foi adotado uma tecnologia que inclusive é objeto de patente pela Receita Federal e pelo IFES, mas fiquem tranquilos que para a produção, isso aí a gente está estudando, como transferir sem ônus, né? Essa possibilidade. Outro aspecto também relacionado ao invólucro, a questões de criptografia do firmware, enfim, a gente precisou se certificar de alguns requisitos que alguns têm parte no mercado e outros não, né? Então, a importância também de coletar de quem já tem expertise na produção, de colaborações no sentido também, eventualmente, porque, ao fim e ao cabo, que se espera que isso seja maciçamente usado, numa escala que a gente pode estimar em centenas de milhares ali, né, de aparelhos, enfim, e que a sociedade e os próprios produtores que já têm experiência na produção vão poder agregar, por exemplo, e dizer, não, talvez se a gente for por esse lado, a gente consiga reduzir o custo, que sequer, certamente, é algo que precisa ter um custo-benefício significativo para todos, né? Então,
Eu acho que vocês vão poder contribuir muito, né, com sugestões, com melhorias. É um modelo que vai permitir uma evolução natural, tecnológica. A gente, por vezes, pode até ajustar os nossos requisitos para absorver uma nova tecnologia. Enfim, só essa oportunidade para frisar aqui porque um projeto é diferenciado e porque se investiu tanto num modelo um tanto quanto diferente ali. Então, vamos lá. Bom, aqui algumas características, né? Eu vou descrever, que é o objetivo da minha apresentação hoje aqui, falar algumas características do dispositivo que nós pensamos, né? Idealizamos e que está em uso aí no plano piloto, né? Estamos no meio do plano piloto. Todo dispositivo ele precisa ter um processamento, né? Nosso telefone tem, nosso relógio aí inteligente tem, todo dispositivo hoje tem, esse dispositivo aqui da mesa tem. Então, o nosso elemento também tem um sistema de processamento, né? Que usa essa arquitetura aí comum, né? Que inclusive foi uma arquitetura escolhida porque suporta segurança de informação, suporta criptografia dos dados na memória flash dele. Então, isso foi um requisito essencial lá pela Receita, né? E é o que nos garante que se o dispositivo for furtado, extraviado ou interceptado por outro, que os dados que estejam ali, o sistema que esteja ali, esteja protegido. Então, é uma arquitetura, dentre outras, obviamente, né? Não é a única, que suporta esse tipo de segurança e que ficou adequada para o que estava se propondo desenvolver, né? Um software que vai ser embarcado, né? Que é o que a gente chama de firmware, vai ser embarcado nesse dispositivo. Então, esse é o elemento de processamento dele. O nosso dispositivo, nesse momento do projeto, ele se conecta via rede celular, né? Assim como outros elementos de mercado. Existem outras tecnologias para isso? Sim, né? Existem outras tecnologias que estão aí em várias rodovias do Brasil, já em uso, como, por exemplo, a comunicação aí por outra infraestrutura que não é rede celular. Ok, mas o mais comum, maior área de cobertura, acessível a todos, é o dispositivo com comunicação celular, né? Então, nesse momento, por especificação do projeto, o dispositivo se comunica via rede celular. Então, ele vai demandar aí o uso de um SIM card, né, ou de um eSIM, futuramente, que possa permitir que esse dispositivo se conecte à infraestrutura de controle da Receita Federal, né, da plataforma que também está sendo desenvolvida pelo projeto. Então, o elemento de comunicação, né, é um modem, assim como o nosso celular tem, e esse aí é o modelo que está sendo usado atualmente no dispositivo, né? Inclusive, esse mesmo modem, essa placa de circuito, ela também embarca um GPS. Então, o GPS tem uma característica interessante, né, que é o que permite o georreferenciamento do dispositivo, o reporte de localização dele, né? Pode ser via infraestrutura via satélite e também pode ser o que a gente chama de GPS assistido, onde a gente obtém ali uma melhoria da localização pela rede celular. Então, o dispositivo conta com essas duas abordagens, né? Está sendo implementada essa melhoria nele para usar o GPS assistido. Ele hoje já utiliza o georreferenciamento via satélite. Pode funcionar em outras tecnologias de satélite, que não seja o padrão americano, né? Uma preocupação aí com as questões nacionais do momento. Então, não é problema. O dispositivo vai se comunicar, vai receber georreferenciamento ali por meio de uma infraestrutura GPS disponível. Caso o dispositivo não tenha conexão celular no momento, está em uma área de sombra, né, que acontece em algumas rodovias aí do Brasil, não é 100% garantido que se tenha sinal celular, né? Então, o dispositivo trabalha por conta própria, registrando todas as informações de referenciamento, e assim que obtém, né, conectividade no momento posterior, ele reporta toda aquela localização que ele guardou localmente em área protegida, né, de memória, para a plataforma, e aí o rastreamento do dispositivo fica atualizado lá, certo? Então, faltou rede celular, ele continua trabalhando.
faltou a bateria, acabou a bateria dele por algum motivo, né? A durabilidade lá acabou, a bateria morreu, o dispositivo desligou. Quando volta a funcionar, ele retorna ao estado que estava anteriormente, sem problema nenhum. Então, se ele está em trânsito, acabou a bateria dele. Ele vai continuar ali, quieto, né? Não tem mais como funcionar, obviamente, vai se desligar. Mas quando retornar o dispositivo, for carregado, tiver energia novamente, ele volta ao estado que ele estava, você pode finalizar aquela ação ali. Então, se ele está em deslocamento, no meio do caminho parou, quando chegar no destino de destino, é possível ali, né, retomar o controle do dispositivo. Ele não se perde, né? A plataforma tem controle sobre ele. Hoje a inteligência desse elemento não está na ponta, né? O dispositivo é só um agente do sistema. Toda a inteligência, todo o processamento, toda a integração disso tudo está na plataforma que também está sendo desenvolvida pelo projeto, que é toda de controle da Receita Federal, atendendo às questões de segurança, comunicação segura, hospedagem e tudo. Um passo mais à frente, né, já está acontecendo isso, o SERPRO vai aí assumir todo essa hospedagem, né, esse controle, inclusive do firmware do dispositivo. Então, isso também já está acontecendo, e é para quando chegar no momento que o Fabrício falou, né, do elemento entrar em produção efetiva aí, homologado com todas as regulamentações aí da Receita Federal permitindo isso, vai estar na mão do SERPRO como um serviço do governo federal. Ok? Então, falando aí da alimentação, né, o dispositivo ele usa baterias de íons de lítio. São baterias mais seguras para essa aplicação, né, diferentemente do celular. A gente não pode embarcar esse tipo de bateria num dispositivo como esse de rastreamento, né? Seria ideal, né? Porque olha o celular como é que é fininho hoje, né? Seria muito bom isso aí. Mas, infelizmente, a gente precisa de baterias que tenham segurança, que suportam ali trabalhar num ambiente mais hostil, com calor, umidade, chuva, enfim, né? Que é o que acontece lá no dispositivo de rastreamento acoplado a um trânsito. Um caminhão, um navio que está no oceano, né, em alta pressão, que está dentro de um avião lá, né, um trânsito modal aéreo, enfim. Então, baterias de íons de lítio, que são essas aí que a gente embarca. Hoje o dispositivo possui 4 células de bateria de aproximadamente 3.500 ampere-hora, né, miliampere-hora, e isso dá aí uma autonomia, né, que está sendo estudada ainda, validada nesse projeto piloto, mas dá uma boa autonomia ao dispositivo. Então, lá também na publicação, né, no ato publicado, tem requisitos lá sobre esse aspecto que os fabricantes podem acompanhar lá. Mas hoje, o dispositivo possui 4 células. É suficiente para fazer aí algumas viagens, né, dentro do piloto estimado. Como que a gente carrega esse dispositivo, né? Como que é feita a carga dele? Ele é um dispositivo que não tem orifícios, a não ser o próprio plug de fechar a laçada, né? Então, perdão. O único que vai ter provavelmente é o microSIM, né? Por enquanto. Se até o momento da produção aí pelo mercado tiver o eSIM, como a gente já tem na maioria dos telefones celulares, né? O mercado vai poder usar o eSIM. Não é uma restrição. Mas hoje, para os elementos de hardware que nós conseguimos aí disponibilidade para produzir o dispositivo, para validar toda a ideia do projeto, ele precisa de um micro SIM. Então, é o único orifício. Fora isso, o carregamento é igual ao nosso dispositivo aí por indução. Então, eu tenho um carregador indutivo do meu celular, eu posso carregar o dispositivo? Pode. Tem uma bateria portátil que suporta carregamento por indução, posso carregar o dispositivo? Pode. Não tem problema nenhum, é compatível com todas essas tecnologias de mercado, né? E a única coisa é que o carregamento da bateria é lento, né? Assim como o celular não carrega ali de um instante para o outro, né? Não tem como a gente fazer ainda carga ultra rápida, né? Você plugou, ele dá uma capacidade de carga em tantos minutos, né? Ainda não. Então, o carregamento por indução é mais lento, a carga das baterias é mais lenta. Então, segue esse padrão que o mercado já adota, certo? E que foi, assim, um requisito de praticidade, né? Para uso do dispositivo, né? Para não ter que ficar ali. A gente sabe que ficar conectando, né, cabos e tal, isso com o tempo desgasta. É mais um orifício no dispositivo,
ficaria exposto ao tempo, enfim, não era uma boa opção, né? Deixar ali um plug ali, um lugar que a gente pudesse plugar um carregador no dispositivo. Então, adotamos aí como prática do projeto usar o carregamento por indução. Sobre o monitoramento, né, da integridade do dispositivo, nós temos aí o que o Douglas falou, né, que é a laçada do dispositivo. A maior parte dos dispositivos de mercado adota uma laçada metálica com um controle ali implementado sobre ela, né? O nosso dispositivo, nós decidimos fazer aí uma inovação nesse sentido, né? Para garantir aí que essa laçada não pudesse ser burlada, vamos dizer assim, né? Então, hoje a gente usa uma comunicação ótica ali com uma codificação de luz específica dentro do dispositivo embarcado todo no firmware dele. Então, não é só jogar a luz na fibra ótica e receber do outro lado e dizer que está fechado ou não, está rompido ou não, não é isso. Além disso, se ainda houver alguma possibilidade de se romper essa fibra ótica ali e fazer uma comunicação paralela de alguma forma, que eu ainda desconheço nesse momento, ainda tem um dispositivo, tem uma codificação específica dele ali, aleatória, que ele vai garantir que aquela comunicação vai reconhecer que a comunicação que está saindo de um lado não é, né? Chegou do outro lado ali. Inclusive, as semanas aí atrás, que eu estava fazendo teste com os dispositivos, né? Eu acidentalmente fechei o plug de um em segundo dispositivo, né? Ele foi assim, estava ali vários dispositivos testados, eu peguei a laçada, pluguei no outro, quando olhei assim, falei assim, ixi, agora, né? Não vai funcionar. Então, o dispositivo realmente continuou do jeito que ele estava. Ele não reconheceu, quer dizer, perdão, ele reconheceu que a laçada não era dele. Então, eu tive ali, né, obviamente, nesse momento, a gente tem um controle do dispositivo, fazer ali a abertura para poder desplugar e corrigir o meu equívoco, né, naquela situação. Então, o dispositivo percebeu ali que a laçada não era dele. Então, não adianta. Não consegui ler, ativar, desativar, fazer nada. Tive que dar um comando ali nele específico para poder fazer esse contorno aí, certo? Então, isso foi o motivo que gerou, né, um pedido de patente entre a Receita Federal e o IFES aí, sobre essa inovação que nós desenvolvemos, né, todo o mecanismo ali para permitir que essa comunicação aconteça, e isso está em processo, né? Fora essa questão da laçada, né, a preocupação com o invólucro do dispositivo. Se eu marretar o dispositivo, quebrar tudo lá, o que vai acontecer? Sei lá, acontecer um acidente qualquer, violou ali a integridade da carcaça do dispositivo ali, né? Então, também está na especificação do dispositivo desse elemento, né? E previsto no projeto que ele tem um controle sobre isso. Então, se houver uma violação física ali, embora nunca se desejou que ele fosse indestrutível, né? De titânio, imagina assim, alguma coisa nesse sentido, nunca vai ser destruído. Não, pode, não tem problema, né? Pode acontecer ali por algum motivo. Mas o dispositivo tem esse controle na estrutura do corpo dele e permite que, nesse momento, né, todos esses eventos de segurança, pessoal, de comunicação, de integridade de laçada, integridade física, tudo isso, se ocorrer, o dispositivo para imediatamente o que ele está fazendo e reporta tudo isso. É instantâneo. Houve o rompimento de laçada, percebeu ali, imediato. Isso é programado lá na estrutura do processamento dele, certo? Houve um rompimento, ele para o que ele está fazendo, assim, emergencial. E notifica a plataforma. E aí a Receita, né, por meio da plataforma de gerenciamento, toma as medidas que têm que ser adotadas para a situação, certo? Então, evento de segurança é essencial. O dispositivo para e notifica tudo que está acontecendo. Certo? Para ter todo o controle, né, desse elemento, operacionalização dele, né, nós temos aí interagido com o pessoal da logística, né, nas unidades aí que se propuseram a executar o piloto conosco, né, aqui a GDL, né, por meio do convite aí do Sindiex, do governo do estado e tal. Nós temos trabalhado e
receptividade, né, do uso do aplicativo móvel, que é o que vai estar lá na ponta para operar o dispositivo, ativar, desativar no início e no fim de trânsito, muito simplificado, né? Então, não é só ali o dispositivo, ele por si não faz nada. O que faz é o aplicativo móvel que aciona a plataforma. Tudo está na plataforma. O dispositivo, o aplicativo móvel também é só um meio. É só um agente no sistema. E é muito simplificado, né? E todo esse fluxo operacional ele foi pensado junto, né, com a Receita Federal. Quem tem todo o know-how disso daí é a Receita Federal, né, que já conhece toda a legislação, toda a operação de trânsito aduaneiro e reportou que deveria ser dessa forma e nós simplificamos isso aí, atendendo a todas essas necessidades aí o máximo possível. Então ficou muito simples operar o dispositivo, né? Toda a operação dele é comandada pelo aplicativo móvel que se comunica com a plataforma e reporta o dispositivo. O dispositivo precisa dar resposta de alguma coisa, se comunica com a plataforma, se comunica com o aplicativo, né? Então, tem esse fluxo aí. O aplicativo móvel também desenvolvido pelo projeto e também vai ser hospedado lá, né? O time do Serpa que está me acompanhando aí na apresentação também vai assumir o aplicativo móvel, a plataforma de gerenciamento, de acompanhamento de trânsito, né? Então, a operação desse elemento, né, a interface com o usuário do dispositivo é feita pelo aplicativo móvel. A única coisa que o dispositivo tem é um LED lá, indicador multicolorido, e tem ali um comportamento, né, em função do estado operacional dele. Só isso. Não tem tela, display, nada disso, né? Então, por quê? Porque tem que ser feito dessa forma. É mais seguro, está no controle da Receita, as informações estão na plataforma de hospedagem, não está em outro lugar. Se o dispositivo, se o celular de quem tem o aplicativo for, né, extraviado de algum modo, não tem problema, né? Não está no aplicativo a inteligência do negócio todo, está na plataforma. Não está no dispositivo, está na plataforma. Então, toda essa interface aí é gerenciada e mantida pela plataforma com comunicação segura, atendendo a todos os requisitos de segurança. Como que a gente ativa o dispositivo, já que ele não tem orifício, não tem tela, não tem nada, né? Ele tem uma interface de aproximação NFC, padrão de mercado, assim como o nosso celular tem, né, que a gente paga elementos aí no mercado hoje. Da mesma forma, pelo aplicativo, a gente aciona o NFC, reconhece o dispositivo, acorda o dispositivo, coloca ele em operação, permite a leitura do identificador único do dispositivo. Então, se você, operador, tem vários dispositivos, cada um deles tem uma identificação única lá, extensa, né, sistêmica, e permite que ele seja único. Toda essa parte de comunicação do dispositivo com a plataforma, ela é segura por meio de certificação digital, né? Comunicação criptografada, não vai em canal aberto, apesar de passar na rede, né, pública, na internet da operadora, não tem problema. Então, e a plataforma, ela faz toda a verificação para identificar que aquele dispositivo é ele mesmo. Então, assim, se eu estou pensando de alguma forma em burlar esse dispositivo, criar um dispositivo ali meu, né, fake ali, botar lá para simular um dispositivo, a plataforma não reconhece ele. Tem todo um mecanismo de verificação ali que foi implementado para reconhecer essas características aí do dispositivo, de várias formas. Então, a ativação do dispositivo toda via NFC. Aproximou, né? Ele reconhece o dispositivo ali, identifica, e aí você interage pelo aplicativo para operacionalizar o dispositivo. Como isso, um QR Code. Pois é, nós pensamos no caso do QR Code, né? Tão útil, se conecta a uma rede Wi-Fi hoje só lendo o QR Code, né? Só que o QR Code, como que ficaria? Com o tempo, é uma etiqueta impressa no corpo do dispositivo, e isso com o tempo se desgasta, principalmente sendo um dispositivo que fica exposto ao tempo, sol, chuva, né? Então, nós achamos melhor, pensamos no QR Code, várias coisas, né? E colocar ali, aproximar pelo... O NFC foi a melhor opção para isso aí, né? Então,
pensamos nisso aí. Também etiquetas de RFID e outras tecnologias, mas o NFC ficou interessante. E o abertura e fechamento, né, da laçada, no início do trânsito, a gente vai ter que aplicar o dispositivo, pluga o dispositivo, pelo aplicativo, inicia o trânsito. Nesse momento, né, aliás, em um momento próximo, tudo isso vai estar integrado aos sistemas, né, da Receita Federal, então já vai aparecer lá a DPA vinculada, tudo, né, no futuro próximo. Nesse momento ainda não. Então, para abertura de trânsito, pelo aplicativo, você cria ali rapidinho, né, o processo e faz essa comunicação e habilita o dispositivo e ele começa a operar. É muito simples. Pôs o dispositivo em trânsito, laçou lá e tal, aplicou o dispositivo, ele viaja, chegando ao destino pelo aplicativo, você finaliza o trânsito e recolhe o dispositivo. Muito simples. Ok? E aqui, né, sem mais... Aqui, ó, a fotinha que nós trouxemos aí, né, para o dispositivo que foi aplicado ontem, né, no caminhão lá. Hoje ele tem um tamanho assim, mais ou menos a palma da minha mão aqui, né, mais alto por causa das baterias, né, e tal. Então, tudo isso pode ser otimizado, mas lembrando, né, como o Fabrício mesmo falou, o Y não é fábrica, nós não somos indústria. Nós temos que especificar a tecnologia, escrever isso para a Receita da melhor forma possível, da forma como foi requisitado, né? Então, né, não nos preocupamos em fazer fininho igual um celular, maravilhoso, lindo, bonito, né? Esse é o objetivo, tornar o dispositivo prático, útil, seguro, confiável, né, e acessível aí para o mercado poder produzir e ser aqui, né, feita a aquisição aí pelos utilitários aí do dispositivo. Durável. Exatamente, sem dúvida. Principalmente. E olha assim que esse protótipo, né, que a gente fez, nós usamos aí impressão 3D, né, no dispositivo, com materiais aí que nós estudamos ali de manufatura aditiva, né, como a gente chama, e já viajou na chuva, choveu em cima dele, lama, tudo isso aqui, apareceu lá o último que nós resgatamos lá, que foi para Guarulhos, e tá operacional. E é um protótipo. Imagino no mercado, né? Que tem toda esse know-how aí para fabricar isso, né? Que é o que se espera com a consulta pública. E é isso aí. Muito obrigado. Alguém quer tirar alguma dúvida com o professor? Só que está remoto. Que alguém está remoto, pode tirar da tela, né? Se vocês pudessem apresentar e... Eu sou o Rubens Cortes, né? Eu cheguei atrasado, acabei indo para a rua 7 de setembro, mas eu estou aqui representando a Action, né? Perfeito, obrigada pela presença, eu te agradeço. Em nome do DIASE, né? Estou aqui representando as empresas de tecnologia e informação aqui do Estado, e trazendo aqui, né, para nós foi uma honrosa coincidência, por algum momento eu vi já o projeto de vocês, conheço o projeto de vocês, né? Assim, tive o prazer de conhecer o Cabelino ali, de ver o projeto, e informar que o Estado está, sim, interessado, as empresas de tecnologia de informação têm todo o interesse em colaborar e contribuir e se tornar aí um candidato a produzir o e-trânsito, tá? Então, também de ser uma das aí, está colaborando na pesquisa pública, né? E também depois de fomentar aqui, de levar o Estado na linha de produção. Perfeito, obrigada, Rubens. A Action é a nossa associação, né, de empresas de tecnologia do Estado do Espírito Santo. Eu acho que o interessante desse projeto, como o Douglas bem mencionou, o Cabelino e o Fabrício, é que todas as áreas ganham, né? Então, tem toda a segurança envolvendo a Receita Federal, o próprio governo e a universidade, mas a economia, né? Quando você tem atividade empresarial pujante, desenvolvendo essa tecnologia, gerando mão de obra, então, nós também ganhamos. Então, assim, definitivamente é uma iniciativa muito disruptiva.
Essa empresa, né, pode se instalar em qualquer estado, é importante deixar isso claro, a gente não está puxando sardinha para o Espírito Santo, mas se quiserem ver o que o Espírito Santo tem a oferecer, mas é isso, independentemente de quem seja, eu tenho certeza que vai agregar e gerar muita mão de obra qualificada local. Antes de dar a palavra de novo aqui para a plateia, Cláudio, você tem alguma consideração a fazer, meu querido? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Parabéns aí pela apresentação. Parabéns ao professor Cabellino, a iniciativa da Receita. E eu sou o Cláudio Pereira, sou do SERPRO, sou engenheiro eletrônico aqui e colaboro aqui com a equipe do desenvolvimento, né, para a absorção desse projeto belíssimo para dentro aqui do SERPRO e fazer as futuras integrações com outros sistemas do comércio exterior, enfim, colocar realmente como a gente diz aqui no Nordeste, colocar esse rapaz para moer aí, vai moer junto aqui com os demais sistemas, tá? Dizer aqui aos colegas fabricantes que estamos aqui à disposição para colaborar com o seu Cabellino e tirar as dúvidas aí do projeto. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Então, não sei se alguém tem mais alguma... Tem uma pergunta no chat, vamos ver aqui. Fabrício, você está aí ainda? Tem uma pergunta para você. Eu tô lendo agora no chat aqui, que foi o Kleber, né, que Isso. fez Você a lê em voz observação. alta ou quer que eu faça? Não, ele colocou no chat aqui, eu leio, então, para vocês que estão aí. Ele informa, né, que já colaborou com a pesquisa que está lá no link, né, que a gente colocou, e que hoje a empresa dele já atende 100% das exigências. Ele já atende alguns terminais no Porto de Santos, Siltronics, com o produto Silac. Ele já é fabricado em escala na China, tem uma fábrica deles lá e fica à disposição. Então, Kleber, seria muito interessante que você fizesse uma abordagem desses requisitos, também do ponto de vista da sua experiência como fabricante, enfim, vendedor, montador do dispositivo, que eventuais melhorias poderiam já ser embarcadas, especialmente com relação à conexão com dispositivos escravos, vamos chamar assim, ou sensores escravos, embarque de sensores como giroscópio, acelerômetro, sensores de luminosidade. Então, toda a contribuição que vocês trouxerem é importante para que a gente tenha um dispositivo com a gama maior possível de cobertura no que se refere ao acompanhamento dessas unidades de carga, enfim, durante as operações de remoção, mas que seja algo que vocês, fabricantes, já tenham como factível. Isso vai agregar valor para esse produto e quem estiver disponível com capacidade para fabricá-lo e fornecer aos operadores, tanto melhor. Já posso adiantar para os senhores todos que uma das possibilidades, eu comentei antes da rota bioceânica, é que já está sendo estudado internamente na Receita Federal possibilidades de, em você aplicando esse dispositivo a partir da origem, você ter um tratamento diferenciado para essa carga quando da chegada, contanto que você não detecte, a partir desses sensores todos embarcados, nenhuma intromissão ou nenhuma interferência naquela unidade de carga. Então, para que isso tudo possa ser entregue, é importante a colaboração de todos, e lembrando que essa colaboração ela não vai ser, talvez seja diretamente para a Receita Federal, que está fazendo essa consulta, mas, ao fim e ao cabo, quem vai se beneficiar da maior quantidade de funcionalidades que estiverem embarcadas nesse dispositivo vai ser a própria sociedade, né? Exemplos, por exemplo, de você embarcar soluções em que eu possa agregar a esse dispositivo a capacidade de leitura de dispositivos de radiofrequência. O Aguinaldo, eu vi que o Aguinaldo está acompanhando aqui, nós conversávamos semana passada, a possibilidade de, para os operadores que já trabalham com mercadorias que são rastreadas com dispositivos de radiofrequência, de você poder fazer, eventualmente, uma conferência do conteúdo de um container usando o próprio dispositivo de rastreamento, que ele é um meio de entrada de dados para dentro da administração tributária. Então, você tem mais um pouco de valor agregado nesse dispositivo, que pode ser, eventualmente, embarcado a partir das contribuições de todos vocês, tá, Kleber? Muito obrigado pela presença, pela contribuição. E, Fabrício, também é interessante que não necessariamente uma só empresa que pode se homologar para desenvolver, né?
Sim, Eventualmente, a gente exatamente. pode ter mais de uma Exato. empresa que atenda os requisitos, isso vai permitir, como foi dito aqui pelo, acho que Kleber, a escalabilidade do mercado nacional, e a gente ter mais de um fornecedor, traz também a questão de segurança de mercado. Então, essa oportunidade é para mais de uma empresa, né, atendendo os requisitos, não é isso? Exatamente. Boa observação, Raquel, vem em reforço àquilo que eu comentei agora há pouco. O modelo de negócio da Receita Federal é especificar o que o hardware precisa atender. A empresa, o fabricante que se dispuser a fabricar 1, 2, 10 empresas, aí é uma questão de livre mercado, a empresa que oferecer o melhor serviço, no melhor preço, enfim, com o menor custo, é que vai, ou, enfim, tomar conta do mercado, ou esse mercado vai ser dividido entre aquelas que oferecerem os melhores serviços. Tá? Nesse ponto, a intenção da Receita Federal é não interferir na modelagem, vamos dizer assim, ou nessa acomodação do mercado. É simplesmente especificar os requisitos de funcionamento do dispositivo. Tá? Deixar o mais livre possível para os fabricantes, quantos queiram fabricar e fornecer esses dispositivos. Obrigada, Fabrício. Pessoal que está online, presente, alguém tem mais uma consideração aqui? Por favor, se apresente, fale um pouquinho. Marcos Zonra, diretor de carga e logística do Transcartes. Vocês escutam bem aí, Fabrício? Se pudesse entregar o microfone para ele e ajudar a gente, tá? Tá cortando um pouco. Mas se ele chegar do seu lado, a gente escuta ele também. Foi. Mas aqui pertinho, pronto. Marcos Zonra, diretor de carga e logística portuária do Transcartes. Eu parabenizar a Receita Federal, eu acho que é um projeto que vai fazer um diferencial muito grande para a gente que trabalha com transporte, na agilidade da liberação das cargas e dos caminhoneiros, né? Então, eu acho que isso é um dos pontos chaves da história, além da segurança que a própria Receita vai ter das operações. Em 2022, o Fabrício me procurou, Fabrício Douglas, perguntando como é que seria essa operação de rastreamento, porque eu transporto container, muito mais ligado à área de café e produtos mais caros. E eu falei assim, olha, dentro da situação de gerenciamento de risco de carga para seguradoras, a gente tem um controle completo do trajeto, da viagem que tem hoje em dia. Mas aí foi que ele falou assim, Marcos, só essas situações aí não basta para a Receita. Foi aí que eu comecei a entender o projeto, desde aquela época lá. E por que desenvolver um projeto novo, um produto novo, um equipamento novo para essa história aí. E está de parabéns à Receita Federal aí, aos envolvidos aí na história aí e tudo mais. Obrigada, e contamos com vocês, com a parceria de vocês, hein? Com certeza. Obrigada, viu? Tem mais alguma pergunta? Professor, aproveitando, então, bem focado que o Marcos trouxe, nós desenvolvemos com o transporte rodoviário, tanto para carga de importação e exportação, como o transporte doméstico, certo? Por exigência das companhias de seguro, claro, sem dúvida nenhuma, hoje o seguro é tudo, né, no esquema de transporte, tem a possibilidade de esse produto ser o único, a gente não precisar mais ficar com... Tá bem, pode ir. Nós não precisar mais ficar com o nosso atual rastreador para o gerenciamento de risco para contrato da seguradora. Nós utilizarmos apenas esse produto como um lançamento que cubra todas as... Obrigado a todos e parabéns eu acho ao que a própria seguradora vai falar assim, eu prefiro aqui. A gente viu essa possibilidade de os dados estando à disposição da Receita, mas também dos operadores daquela operação de trânsito, eles serem fornecidos a quem precisar dessa imaginando ser bastante útil, inclusive, para as seguradoras, para
a gerenciadora de riscos que presta serviço para as seguradoras, e certamente no final a gente acha que tende até a ratear o custo dessas operações. Né? Obrigado. Ótimo. Oi, pessoal, estou remoto aqui. Deixa eu fazer um acréscimo aí em função essa pergunta do Teixeira. O que acontece? Uma das possibilidades, e ela é quase que total de acontecer, é que os dados do rastreamento eles ficarão transparentes para o operador. Então, exatamente na linha da sua observação, Teixeira, entre você utilizar... Aí vai ser uma questão de escolha do operador, né? A gente sabe que tem operadores com mais musculatura que conseguem contratar soluções para o rastreamento das suas unidades de carga, dos seus veículos, mas isso você tem também os pequenos transportadores que eventualmente acabam sendo excluídos de determinadas operações porque eles não conseguem ter essas garantias todas. E uma das ideias que é contemplada com esse projeto é você democratizar o acesso a essas funcionalidades, porque um dispositivo desses, com um custo estimado, vamos lá, em torno de $300 mais o pacote de dados do chipzinho do celular, hoje, é uma coisa que a gente imagina que alcança uma quantidade bastante grande de novos operadores, e também na solução está prevista que todos os dados do rastreamento, eles ficarão visíveis para o operador, até para ele ter uma dupla checagem. Se ele tem uma gerenciadora de segurança, ele pode conferir se o dado da Receita está batendo com ele, ou, eventualmente, fazer a opção, como essa que você comentou, de usar o dado único e exclusivamente do rastreador que está se propondo, né, e se entregar em breve, em substituição. Mas aí é uma escolha do operador, né? Nós não temos como interferir ou opinar, né? O que a gente vai oferecer para ele é a transparência. É claro que o tratamento desses dados todos, e aí já temos iniciativas dentro da casa, no sentido do tratamento desses dados, e a partir deles, a produção de conhecimento que seja alinhado com as necessidades da Receita Federal, gestão de risco, conhecimento dos operadores, de fato, essas informações a gente não tem como compartilhar com os operadores, porque é a alma do negócio. Né? É o dado bruto, né? Mas os dados brutos, né? Os dados brutos do rastreamento, eles são perfeitamente visíveis, serem totalmente transparentes para os operadores, tá? O Fabrício, o Cláudio quer fazer um complemento? Isso, eu queria só complementar. A gente não acredito que a decisão dessa apresentação resumida do professor Cabellino, para não estender nesse momento agora, né, dos técnicos, mas é importante também observar que a gente está aberto para escutar também temos orientações a dar em relação à metodologia de desenvolvimento desse firmware, né, para poder a gente conseguir atender os requisitos da Receita. A gente precisa, depois de algum momento em outro fórum, conversar um pouco mais de forma técnica, né, com os possíveis fabricantes, no sentido da gente colaborar, né, com essa arquitetura de como vai ser desenvolvido esse firmware, né. A gente prevê que exista o firmware do fabricante, mas também exista o particionamento dessas memórias flashes, desses dispositivos, para que a Receita possa colocar o firmware da Receita. E, enfim, são alguns detalhes, tá, que a gente tirou desse momento agora, dessa apresentação, mas estamos abertos a conversar, e é importante conversarmos também sobre esses assuntos desse software embarcado, tá? Porque é um software que vai ser feito pelo fabricante, mas também a continuidade do desenvolvimento será feito pelo CERP, em conjunto com os requisitos da Receita, né? Então é importante a gente deixar em aberto essa discussão também, não só os requisitos do hardware, mas também o do firmware. Perfeito. Obrigada, Cláudio. Mais alguma observação? Então, eu vou convidar ou o superintendente ou a doutora Adriana aqui para fazer o encerramento. Fala dos dois. Ou os dois, né? Falei na abertura, quer falar? Isso aí. Faz as honras. E é sempre representando, né? Eu adoro me chamar. Obrigada pelo apoio, Fê. Para encerrar, obrigado pela participação de todos. É uma honra estar conduzindo a alfândega nesse momento e ver, acompanhar toda essa evolução desse projeto, a participação e a animação aí de todos, né, órgãos públicos e privados.
E a gente tem certeza que vai ser um sucesso. Já é um sucesso, né? Obrigada a todos aí pela presença hoje. Obrigada. Obrigada, pessoal de casa.